Olá, olá, minha gente, graça e paz, boa noite. Que a boa e poderosa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus te abençoe de uma forma rica, de uma forma poderosa e de uma forma abundante. Bom demais ter vocês aqui, chegando para mais uma live, né, dos Profetas Menores. E é muito bom ter vocês aqui. Já estou vendo muita gente boa chegando. Daqui a pouco eu falo aqui de alguns que já estão entrando aqui, alguns amigos. Mas, como eu sempre faço, preciso da sua ajuda para fazer essa live chegar um pouquinho mais longe. E hoje vai ser uma live muito especial. Vamos falar aqui sobre o profeta Miqueias, um livro fantástico, 7 capítulos intensos, cheios de lições para a nossa vida cristã, para a nossa vida prática, ok? Embora estejamos aí a 2.300 anos de distância desse texto, mais 2.800 anos, perdão, de distância desses textos, mas são lições riquíssimas e preciosíssimas para a nossa vida cristã. E eu preciso da sua ajuda para fazer essa live chegar mais longe. Antes, deixa eu fazer aqui um pedido de perdão, porque o meu ring light queimou, então eu tô sem aquela luz aqui que ajuda a melhorar a imagem, mas eu acredito que esteja dando para ver bem, ok? Então eu tô sem o ring light aqui, amanhã eu vou providenciar um novo para a gente poder continuar fazendo a nossa série dos profetas menores. Então, depois disso, eu preciso da sua ajuda. Para quê? Para você poder me ajudar a fazer essa live chegar mais longe, tá? E, abrindo um parênteses aqui, para tudo, porque a minha esposa chegou, tá aqui na live, a Vanessa. Beijo, meu amor, Deus te abençoe. Então preciso da sua ajuda de 3 formas. Primeiro, preciso que você pegue essa setinha que está aqui na direita do seu celular, aqui da tela, ó, e compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder. 20, 30, 40, 50. Avisa lá no grupo da família, no grupo da igreja. Fala que eu estou aqui para falar sobre o profeta Miqueias. Então dispara aí essa live para o máximo de pessoas, para nós alcançarmos aí o máximo de pessoas possíveis com esse ensinamento. Segundo, que você interaja comigo aqui, ó, vai aparecer aqui no cantinho a opção de você reagir. Cada vez que você reage aqui a essa live, com alguma, você faz uma interação comigo aqui reagindo, você dá um sinal de que está gostando. Então isso ajuda o algoritmo a entregar a live para mais pessoas com um perfil parecido com o seu. Então eles fazem uma leitura de pessoas que têm um perfil parecido com o seu, que gostam de Bíblia como você gosta, e acaba enviando para essas pessoas. Muita gente não está recebendo a notificação, que realmente esses últimos dias, aí, esses últimos meses, o algoritmo está mudando muito. Mas enfim, se você me ajudar, a gente chega lá. E a terceira coisa que você pode fazer, você não é obrigado a fazê-lo, vai aparecer aqui a opção de você comprar um selo. Se você quiser, você pode fazer também para ajudar a live a chegar mais longe. Mas independente disso, vamos lá, vamos compartilhar aqui o conteúdo sobre o livro do profeta Miqueias, tá bom? Amanhã eu vou dar continuidade à nossa série, tá? Por essa semana, na verdade, acredito que dê para a gente encerrar. Estão faltando 7 lives, com essa vão ficar faltando 6. Eu pretendo fazer pelo menos 2 por dia aí nos próximos dias, antes de eu viajar. Mas eu acredito que vai dar para a gente, se não encerrar essa semana, no máximo, segunda, terça-feira de semana que vem, nós estamos encerrando. Amanhã eu vou falar sobre o profeta Naum. Amanhã, ao 12h25, aqui no meu Instagram, eu vou falar sobre o profeta Naum, tá bom? E amanhã à noite, permitindo Deus, eu vou falar sobre o profeta Abacuque. Então amanhã vai ser intenso. Já anota na agenda aí. Amanhã, 12h25, profeta Naum. E amanhã, 10h45 da noite, Abacuque. Então amanhã serão 2 lives fantásticas, tá? Hoje vamos falar sobre Miqueias. Amanhã sobre Naum, na parte da tarde, ao meio-dia, 12h25. E às 10h45 da noite, vou falar sobre o profeta Abacuque, que é um livro também que eu amo. Sou apaixonado pelo livro do profeta Abacuque. Aí vamos dando continuidade, falar sobre Sofonias, e assim vamos caminhar em direção à conclusão dos profetas menores. E aí eu já estou preparando, já estou me estruturando para a próxima série de lives, que é um assunto que eu ainda não tratei aqui. Eu já falei alguma coisa, mas muito raso. Vou falar sobre as parábolas de Jesus. Não vai dar para falar das 40, né? Mais de 42 parábolas, porque alguns consideram umas parábolas, outros não, mas são mais de 40 parábolas. Eu vou selecionar 10 parábolas, 10, para poder tratar com vocês. Vai ser fantástico, fantástico, ok? Então vamos lá, vamos falar aqui sobre o profeta Miqueias. Você já avisou todo mundo aí, já falou no grupo da família,
Já falou com todo mundo? Então vamos lá, pega aí papel e caneta para você poder fazer as suas anotações, lembrando que esse conteúdo vai lá para o grupo do WhatsApp da Academia Querix. Você que está no grupo, você que faz parte do grupo, já está comigo há muito tempo, você vai receber o PDF e essa live lá em formato de MP4 para você poder assistir de novo quantas vezes você quiser. E a boa notícia é que na semana que vem, concluindo aqui os Profetas Menores, já vamos abrir as inscrições para o novo grupo, tá? Quando nós vamos falar sobre as parábolas. Então, próximo período aí do grupo, nós vamos falar sobre as parábolas de Jesus, vai ser fantástico também. A partir da semana que vem a gente já começa aí a abrir as inscrições, né? Para quem quiser participar do grupo da Academia Querix. Ok? Então vamos lá, vamos falar aqui sobre o livro do profeta Miqueias. Eu vou tirar os comentários rapidinho aqui, para você poder ler o que está escrito aqui, tá bom? E vamos lá, vamos falar aqui sobre o livro do profeta Miqueias, tá bom? Vou tirar aqui rapidinho os comentários, só para a gente poder ler o slide que está aqui. Você que gosta, já dá logo um print, se estiver anotando, já começa a anotar aí, porque tem coisa boa, tá? O profeta Miqueias, ele profetizou por volta do século 8 a.C. Isso vai envolver o período aí de 738, 740 até 698, ali 700 a.C. Então, ele vai, nesse período, nesse espaço aí de aproximadamente 40 anos, é onde vai aparecer o ministério do profeta Miqueias, entre 738 antes de Cristo a 698 antes de Cristo. Lembrando que o Antigo Testamento, o calendário é retroativo, para a gente não errar, a gente coloca aí no século 8. Então 800 anos aí antes de Cristo é quando aparece Miqueias profetizando. E ele vai profetizar durante o reinado de Jotão, Acais e Ezequias. Miqueias capítulo 1, versículo 1, ele mesmo dá essa informação. Olha o que ele fala aqui, ó, palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias, o morastita, já vou falar sobre isso, ok? O morastita nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Então, enquanto esses reis estavam reinando em Jerusalém, Jotão, Acais e Ezequias, as palavras de Deus por boca de Miqueias alcançaram tanto Jerusalém quanto Samaria, tanto o reino do sul quanto o reino do norte. Eu já falei sobre isso aqui. Alguns profetas foram chamados especificamente para o reino do norte, outros para o reino do sul, mas algumas profecias abrangiram aí os dois reinos, né, o Israel como um todo. Miqueias é um desses. Dando seguimento aqui, ele foi contemporâneo de Isaías, de Osés e de Amós. Olha que coisa interessante. Então, enquanto Isaías, Osés e Amós estavam profetizando, lá estava também Miqueias profetizando. Se você olhar, tem um paralelo muito grande aí com Isaías, né? Que Isaías é exatamente 740 a.C. e é no mesmo período que Miqueias aparece. Então Miqueias e Isaías, eles estão aí na mesma linha de tempo, tá bom? Oséias e Amós também. E ele atuou tanto como profeta, né? Ele atuou tanto em Jerusalém quanto em Samaria. O contexto da mensagem de Miqueias está ligado diretamente, ó, toma nota disso aí, tá? O contexto das profecias de Miqueias, elas estão ligadas diretamente à corrupção social. Havia um período de corrupção social muito grande em Jerusalém e Samaria e nas terras circunvizinhas, ok? E ele também fala da idolatria religiosa e toma nota disso aí, ó, da exploração dos pobres pelos poderosos. Além de haver ali uma corrupção social, quando os juízes vendiam as suas sentenças, ok? Nós vamos ver isso ao longo do livro aqui. Havia também aí essa exploração dos poderosos, dos ricos contra os pobres. E por que a mensagem de Miqueias ela ganha tanta força? Porque Miqueias era um aldeão. Ele era alguém de uma cidade muito simples. Por isso que Miqueias capítulo 1, verso 1 diz que ele é o morastita. Por que morastita? Porque ele é da cidade de Moresete. Moresete ficava a 32 quilômetros de Jerusalém, próximo ali, caminhando, na verdade, em direção a Gate, perto de Gate, na divisa ali entre a terra dos filisteus, tá? E dali que Miqueias vem. Então, como Miqueias era um aldeão, como ele era um homem muito simples, a gente não tem muita informação sobre a vida pessoal dele, mas muito provavelmente ele era alguém ligado ali à agricultura, ele era um aldeão, por isso que a profecia dele, a palavra dele, tem esse peso tão grande de cunho social.
ok? O livro tem grande importância histórica porque denuncia as injustiças sociais e anuncia o juízo divino, mas também revela uma das mais belas profecias messiânicas do Antigo Testamento. Uma das profecias mais importantes sobre o Cristo aparece em Miqueias. Anota isso aí, tá? Uma das profecias mais importantes, mais detalhada, mais específica. Anota isso aí. Uma das profecias mais específicas sobre o Cristo vem de Miqueias, quando Miqueias afirma que o Messias viria de Belém. Miqueias capítulo 5, verso 2. Isso acontece lá em Mateus, no capítulo 2, quando Herodes consulta os escribas sobre a profecia. Eles vão lá no livro de Miqueias, 800 anos antes, e está registrado lá que o Messias nasceria em Belém, em Efrata. Então Miqueias, ele dá uma exatidão muito grande do local onde o Cristo nasceria. Essa é uma das profecias mais importantes do Antigo Testamento sobre o Cristo, e ela aparece aqui, na boca desse aldeão chamado Miqueias, ok? É muito importante. O nome Miqueias significa quem é como o Senhor. É uma pergunta, né, retórica. Então Miqueias significa quem é como o Senhor. Olha que nome poderoso, que nome pujante, o nome de Miqueias, ok? Vou ativar o comentário aqui, você já me dá o feedback se já valeu a pena. Só essa introdução aqui, se já te ajudou de alguma forma, ok? Me dá um feedback aí, por favor, quem está comigo nessa live. Vamos lá? E aí, só pegando um gancho aqui, olha como é importante nós entendermos o contexto cultural e o contexto histórico por detrás de um texto. Se você pegar só o livro de Miqueias aqui e o ler sem entender o contexto, sem entender de onde Miqueias veio, sem entender a origem do profeta, você acaba não conseguindo entender a profundidade do que ele profetizou na sua totalidade, ok? Ele fala sobre injustiça social porque ele vem de lá. Meus amigos, Jorge Alain e Saulo, os homens que ajudam aí a fazer o Querix acontecer. Saudade de vocês, meus amigos. Saudade de vocês. Beijo no coração, tá? Então vamos lá. Depois dessa introdução, vamos falar aqui então sobre os 10 pontos mais importantes do livro de Miqueias. Como eu sempre faço, eu pontuo aqui, eu pego os 10 pontos mais importantes do livro. Não dá para pontuar tudo, são 7 capítulos, nós teremos que levar aqui dias e dias e dias estudando, tá? Então eu pego aqui os 10 pontos mais importantes do livro para a gente poder tratar, tá bom? Então vamos lá, meu amigo Álvaro tá aqui, ó, beijão no coração, meu mano. A irmã Lindáurea, que tá em todas, Deus abençoe. Lídia, beijo no coração, a Lídia que tá lá do outro lado do Atlântico, tá lá na América do Norte, tá lá nos Estados Unidos, beijão no coração do Márcio, Deus abençoe vocês. Vamos lá, primeira coisa que eu quero pontuar aqui sobre o livro do profeta Miqueias nos 10 pontos principais. O primeiro deles, o chamado profético e o alvo da mensagem. Onde é que nós vamos encontrar isso? Miqueias capítulo 1, verso 1 e verso 2, o texto diz assim, a palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Então aqui a gente está vendo aqui o alvo das profecias de Miqueias, Jerusalém e Samaria. Está aqui o alvo, o período durante o reinado de Jotão, Acais e Ezequias. Gente, essas lives aqui elas são importantes por causa disso, porque a gente está entregando, eu estou entregando para vocês aqui não apenas o conteúdo, mas como você aprende sobre o conteúdo. Porque essas informações aqui já te colocam dentro da história. O período em que ele profetiza durante o reinado de Jotão, durante o reinado de Acais, durante o reinado de Ezequias, e qual o alvo da profecia dele? Jerusalém e Samaria. Então aqui você já tem um norte, ok? Versículo 2, ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, em tua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor, desde o templo da sua santidade. O que Miqueias está fazendo aqui? Miqueias convoca as nações e os povos, tanto Jerusalém quanto Samaria, mas as nações num todo, para ouvirem a voz do Senhor, que o próprio Senhor testemunha contra o povo. Você tem noção do peso dessa palavra? O próprio Senhor testemunha contra o povo, contra o pecado do povo. Deus em sua santidade, olha o que o texto fala aqui, o Senhor desde o templo da sua santidade, o Senhor na eternidade,
testemunha contra o pecado das nações aqui. Então, quem está chamando o povo para um conserto é o próprio Senhor, Criador do universo. Isso é muito sério, isso é muito interessante, ok? A aplicação disso, eu sempre coloco aqui um ponto e uma aplicação, porque palavra boa é palavra aplicada. Como é que a gente pode aplicar isso para a nossa vida, né? A palavra de Deus, ela é universal. Deus não fala apenas a Israel, mas a todos os povos. Por quê? Porque aqui Deus está falando com Israel, está falando, né, com Jerusalém, no caso, capital de Judá, está falando com Samaria, capital do Reino do Norte, Israel, e está falando também a todos os povos. O que a gente aprende com o versículo 1 e versículo 2 de Miqueias? Que a palavra de Deus, ela é universal. Ela alcança toda a criação, todos os povos são alcançados pelo poder da palavra do Eterno, ok? O segundo ponto que nós vamos tratar aqui no livro de Miqueias, um segundo ponto importante é esse aqui, o juízo de Samaria e Jerusalém. Então no versículo 2, no versículo 2, o chamado é para todos os povos. No versículo 2, o chamado é para todos os povos. Mas Deus começa tratando por Jerusalém e por Samaria. Por quê? Porque a quem muito é dado, muito também é cobrado. Então Deus começa a exortação a partir do seu povo. Então não pense, gente, não pense vocês que o juízo começa pelo mundo. Não, o juízo começa por aqueles que sabem, por aqueles que conhecem. Deus não toma inocente por culpado, nem culpado por inocente. Então o juízo começa tratando por aqueles que conhecem a palavra e não a praticam. No caso, nós. Eu estou me colocando aqui, estou nos colocando dentro desse contexto. Ok? Então vamos lá. O juízo de Samaria e de Jerusalém, Miqueias capítulo 1, do verso 6 ao verso 9, olha o que o texto diz. Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rebolar, olha o que o texto diz aqui, isso aqui é muito forte. E farei rebolar suas pedras no vale, descobrirei os seus fundamentos, e todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os seus salários serão queimados pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque do preço de sua prostituição aqui, já vou explicar por quê, do preço de sua prostituição os ajuntou, e em recompensa de prostitutas se volverão. Todas as vezes que Israel adorava outro Deus, toda vez que o povo de Deus se debandava para a idolatria, era tido como adultério espiritual, como prostituição espiritual. É o mesmo que acontece em Oséias, quando Deus manda o profeta casar-se com uma prostituta, para que o profeta entendesse o nível da decepção de Deus com o seu povo, né? Usando aqui uma antropopatia, dando sentimentos humanos a Deus, né? Usando uma figura de linguagem que a hermenêutica oferece, a antropopatia, vou usar esse termo então. O nível de decepção de Deus com o seu povo é quando Deus fala por boca de Osés que o povo estava o traindo. Então quando aqui aparece prostituição, é porque o povo se debandou para a idolatria. Por isso que Deus fala que não vai sobrar nada, que Deus vai queimar os ídolos de Samaria, ok? Verso 8, por isso lamentarei e uivarei e andarei despojado e nu, farei lamentações como de dragões e pranto como de avestruzes, está usando uma figura de linguagem aqui, do campo, ok? Do campo, por isso que eu falei que ele era aldeão. Porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Vamos entender isso aqui? As duas capitais do reino dividido seriam destruídas por causa da idolatria e da corrupção. E aí eu repito, falo mais uma vez o que eu disse aqui, o juízo começa por Jerusalém e por Samaria. Então a cobrança começa maior por quem sabe, por quem um dia já teve relacionamento com Deus e hoje não o vive mais. E aí quando a gente lê sobre idolatria, a gente sempre pensa nos ídolos feitos de pedra, de gesso. E a idolatria hoje, ela tem uma outra conotação, ela mudou, o viés também mudou. O grande homem da reforma, se eu não me engano, foi Lutero quem disse isso, né? Martinho Lutero. Ele disse algo fantástico, ele falou que um ídolo no coração é pior do que um ídolo na mão. Tá? Não estou aqui fazendo apologia a nada, mas muita gente está debandada para a idolatria sem se dobrar diante de uma imagem, mas está idolatrando outras coisas, colocando outras coisas no lugar de Deus, traindo Deus com outras coisas. Isso é muito sério. Aplicação. Nenhuma estrutura política ou religiosa resiste quando se afasta da vontade de Deus. Então nós temos aqui potências políticas, potências sociais, que Deus aplica juízo, por quê? Porque se afastaram. Então pega isso aqui, nenhuma estrutura política ou religiosa
resiste quando se afasta da vontade de Deus. Jerusalém e Samaria, que foram duas potências do mundo antigo, agora vão sofrer a consequência desse pecado, porque afastaram-se do Senhor. Então não pense você que uma estrutura religiosa grande e relevante vai fazer com que Deus mude o seu pensamento na forma como vai tratar o pecado, ok? Então, olha que coisa interessante, logo aqui nos primeiros 9 versículos de Miqueias. Dando seguimento aqui, gente, um terceiro ponto muito importante para falarmos sobre Miqueias é este aqui, ó, a condenação dos poderosos opressivos. Então nós já vimos aqui que Deus trata com o povo, faria de Samaria um vale cheio de pedras, soterraria Samaria, queimaria os seus ídolos, e Deus está falando da consequência do pecado, da prostituição espiritual que aquela nação, que aquelas cidades viviam, né? Jerusalém e Samaria, que era representante dos dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul, ou Reino do Sul e Reino do Norte. Agora, Miqueias capítulo 2, verso 1 e verso 2, a condenação dos poderosos opressivos. Olha o que o texto diz. Ai daqueles que, nas suas camas, intentam a iniquidade e maquinam o mal. Gente, isso aqui é muito sério, tá? Se há 2.800 anos atrás isso aqui era verdadeiro, imagine nos dias de hoje. Vou ler de novo. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. A luz da alva o praticam, porque o poder está na sua mão. Ou seja, eles se deitam na cama, falando dos poderosos, tá? Da casta, da autarquia das nações, né? Se deitam na cama e ao invés de dormir, ficam maquinando o mal. Como é que a gente pode extorquir o povo? Como é que a gente pode tirar proveito do povo? Como é que a gente pode fazer alguma coisa com os pobres? E aí, à luz da alva, eles fazem isso, ou seja, maquinam durante a noite e praticam durante o dia. É o que o texto está dizendo. Maquinam, pensam, mancomunam durante a noite, mas praticam durante o dia. À luz da alva, eles o fazem, tá? No verso 2, e cobiçam campos e os arrebatam, ou seja, roubam os campos daqueles que os têm, né? E casas, tomam as casas tomam as casas daqueles que têm. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Está falando dos poderosos que usurpavam o campo e a casa daqueles que não tinham como se defender. Então Deus, o próprio Deus, como diz aqui no capítulo 1, está sendo testemunha contra essa atrocidade. Então Deus denuncia aqueles que planejam e executam injustiça contra os pobres, tomando suas terras e casas. Aplicação prática para nós. O Senhor é justo e se levanta contra toda forma de exploração e desigualdade. Eu estava conversando com a minha esposa agora. Eu prego uma mensagem sobre Salomão, sobre quando Salomão assume o trono, aquele episódio ali de Salomão com as duas prostitutas, né, com as duas meretrizes, que ele manda cortar a criança no meio para saber quem é a mãe. Naquele episódio ali, quando Salomão assume o trono, Salomão fala com Deus algo interessantíssimo. Ele fala assim: Senhor, me dá sabedoria para julgar o seu povo, porque quem poderia julgar este teu grande povo, né? Me dá discernimento entre o bem e o mal, para que eu não cometa injustiça. Então, quando Salomão pede sabedoria a Deus, ele tem isso aqui em mente. Ele não quer ser um governante injusto. Por quê? Porque, gente, aonde a justiça prevalece, o favor de Deus repousa. Mas aonde a injustiça é praticada, a ira de Deus se acende. A ira de Deus se acende. E aí a gente tem que falar dos dias atuais. Eu lamento muito, mas o que está acontecendo nos dias de hoje não ficará impune. O que nós temos visto acontecer na casta política, principalmente dentro do magistrado, no STF, todo mundo sabe, isso não fica impune. Por quê? Porque Deus não aceita injustiça. Deus não aceita os poderosos usarem a caneta para maltratar ou para fazer o mal àqueles que não podem se defender. E é isso que Deus fala pela boca de Miqueias aqui no capítulo 2 do seu livro, tá bom? Então Deus é justo. Posso fazer um desdobramento dessa aplicação aqui? Você que é alvo de injustiça, seja ela social, seja ela em qualquer área, Deus não deixa passar em branco a injustiça. Isso aqui é uma grande verdade. Isso aqui é uma grande verdade. Um quarto ponto sobre o livro do profeta Miqueias, para nós falarmos aqui um quarto ponto, a promessa da restauração do povo. Então primeiro Deus começa falando que vai julgar, mas depois também Deus fala que vai restaurar. Capítulo 2, do verso 12 ao verso 13, diz assim: certamente te ajuntarei todo inteiro, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel.
pô-los-ei todos juntos como ovelhas de Bosra, como rebanho no meio do seu curral, farão estrondo por causa da multidão dos homens, ou seja, vou trazer todos de volta com muita força. Deus compara como um rebanho de ovelhas da cidade de Bosra, ou Bosra, como você queira, que era um rebanho poderosíssimo. E no verso 13, assim, subirá diante deles o arroteador, eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela, e o rei irá diante deles, e o Senhor à testa deles, ou seja, o Senhor irá à frente deles. Então repare que depois de toda essa opressão e injustiça social que é denunciada no capítulo 2, Deus fala que vai reunir o seu povo novamente com muita força, e o rei irá diante deles. Então Deus diz que haverá um governo, mas é um governo justo. É um governo que pratica a justiça. Em outras palavras, seria isso, ok? Então, o que a gente aprende com isso aqui teologicamente? Apesar do juízo, Deus reunirá o seu povo como um pastor conduz as suas ovelhas. Deus está dizendo, eu vou conduzir o meu povo. Aplicação prática para nós. Mesmo em meio à disciplina, o amor de Deus sempre aponta para a restauração. Guarda isso aí no seu coração. Toda disciplina, ela tem que ter como objetivo final a restauração e não a destruição. Infelizmente, nós vivemos numa cultura onde as pessoas praticam a disciplina e sofrem a disciplina dessa forma. Ah, vamos disciplinar o cara para matar ele. Vamos disciplinar o cara que errou para matá-lo, para acabar, para ele nunca mais se levantar. Não, não. A disciplina, o objetivo da disciplina é restauração. Eu tinha 16 anos de idade quando eu ouvi essa frase aqui, eu guardei ela no meu coração. Eu não sei quem é o autor dessa frase, eu tinha 16 anos e eu ouvi um amigo falar isso em Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu estava ouvindo ele pregar, ele falou isso aqui. Disciplinar não é cortar as asas, é ensinar a voar. Educar filhos não é cortar asa, é ensinar a voar. Disciplinar alguém não é você cortar as asas da pessoa, é você ensiná-la a usar o que ela tem da maneira correta. Isso é disciplina. Ok? E Deus está dizendo aqui que vai disciplinar o seu povo a fim de restaurá-los, de trazê-los de volta. Esse é o foco do texto. Ok? Olha que coisa importante, que coisa maravilhosa. Vamos lá? Vamos dar continuidade aqui? Quinto ponto importante do livro do profeta Miqueias. Quinto ponto. O pecado dos líderes religiosos e políticos. Miqueias capítulo 3, do verso 9 ao verso 11, diz assim, ó, presta atenção nisso aqui. É isso aí, Saulo, disciplinar não é cortar as asas, é ensinar a voar. Exatamente isso aí, vou até fixar esse comentário aqui, amigo. Vou até fixar, tá? Disciplinar não é cortar as asas, é ensinar a voar. Exatamente isso aí que eu disse. Vamos lá, capítulo 3, verso 9 ao verso 11, diz assim, ouvi agora isto, vós chefes da casa de Jacó, ou seja, os líderes, os chefes da casa de Jacó, os líderes, ouvi isso, agora, vós chefes da casa de Jacó, e vós maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, vocês que eram para praticar a justiça que não estão praticando. Aí o texto segue, verso de número 10, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Olha o que Deus está falando aqui. Vocês estão edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Ou seja, a base do que vocês estão construindo está errada. Vocês estão construindo uma base com sangue e com injustiça. Vai desmoronar, vai ruir. Vocês estão edificando Sião com sangue, sangue inocente, e Jerusalém com injustiça. Essas bases não dão sustentação. Vai ruir, vai ruir. Verso 11, os seus chefes dão as sentenças por presente. Gente, anota na sua Bíblia, aí você está com a sua Bíblia aberta, pega esse verso 11 aqui, ó, Miqueias 3:11, frisa ele porque parece que ele foi escrito hoje de manhã. Billy Graham estava 100% correto quando ele disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal que ainda vai sair amanhã. Olha o nível da repreensão que Deus faz aqui no versículo 11 do capítulo 3 de Miqueias. Olha isso aqui, ó. Os seus chefes dão as sentenças por presente. Troca de favor. Troca de favor. Seus chefes dão as sentenças por presente. Famosa troca de favor. A gente vê isso até hoje. Faz por mim que eu faço por você. Os seus sacerdotes se ensinam por interesse. Só faz porque vai ganhar alguma coisa, por interesse. Aí o texto segue. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E os seus profetas adivinham por dinheiro.
e ainda se encostam ao Senhor, se aproximam de Deus, ou tentam pelo menos, dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Ou seja, eles fazem uso da autoridade do ministério que têm para poder cometer injustiça. Olha o que eu vou repetir, os seus chefes dão as sentenças por presentes, troca de favor. Os seus sacerdotes ensinam por interesse, só faz se puder receber alguma coisa em troca, o famoso interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro, me dá o que eu quero, que eu falo o que você quer ouvir. Me dá quanto eu preciso, que eu falo o que você quer ouvir. Parece que esse texto foi escrito hoje pela manhã. Ainda dizem assim, não está o Senhor no meio de nós? Pô, nós somos Jerusalém, nós somos Samaria. O Senhor está conosco. Ainda fazem uso do nome do Senhor para justificar as suas injustiças e os seus pecados. É exatamente isso que Deus está usando Miqueias para repreender. Olha que coisa terrível. O que a gente aprende com isso aqui? Os governantes distorciam a justiça, os sacerdotes não por interesse financeiro, os profetas profetizavam por dinheiro, e a aplicação que a gente aprende com isso aqui, né? A aplicação que a gente pode extrair disso aqui. Liderança sem temor de Deus leva ao caos espiritual e social. Repare que tudo começa de cima para baixo, não é de baixo para cima. A gente fala da corrupção do povo, a gente fala da ignorância do povo, a gente fala das coisas que acontecem com o povo, mas a corrupção começa de cima para baixo. Começa de cima para baixo. Deus está falando aqui dos chefes, dos sacerdotes e dos profetas, dos governantes, dos sacerdotes e dos profetas. Miqueias capítulo 3, verso 11. Esse texto é simplesmente terrível. E parece que ele foi escrito hoje pela manhã, porque parece um quadro colorido do que a gente vê nos dias de hoje. Parece que é um quadro pintado, colorido, dos dias de hoje. Isso é de assustar. Por isso que eu falei hoje no meu story que essa live do profeta Miqueias era muito importante, ok? Porque olha como ela é atual, essa mensagem do profeta Miqueias, como ela é atual. Ok? Você está comigo aí? Deixa eu ver quem está comigo aqui. Ok? Aí nós vamos chegar lá, Álvaro. Tem os remanescentes, né? No texto aqui nós vamos descobrir que existem os remanescentes. Então sempre tem. Lógico que isso aqui nunca é generalizado. Deus sempre tem os seus escondidos, né? Sempre tem os profetas da caverna. Sempre tem os seus Elias. Sempre tem um Gideão no fundo do lagar. Sempre tem um Samuel que ouve a voz de Deus. Então Deus sempre tem os seus remanescentes. Quem está comigo? A minha esposa está aqui, ó. Vanessa está aqui. Quem está com saudade de uma live de nós dois? Eu e ela fazendo uma live. Tá aqui, o povo tá aqui, isso aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos dando continuidade aqui. O sexto ponto do livro do profeta Miqueias, que nós podemos falar aqui. A promessa do reino messiânico. A promessa do reino messiânico. Capítulo 4, do verso 1 ao verso 2. Então, estão vendo aqui os reinos corrompidos, a liderança corrompida, aí Deus faz uma promessa de um reino messiânico. Capítulo 4, verso 1 e verso 2 diz assim, ó. Mas, esse mais é maravilhoso, Deus sempre tem um mais. Deus sempre tem um mas, um porém. Deus sempre tem um porém, né? Tá tudo corrompido, tá tudo perdido, injustiça social, degradação espiritual. Aí vem o profeta assim, mas nos últimos dias, e nós estamos vivendo os últimos dias, desde o Pentecostes nós estamos vivendo os últimos dias, né? Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros e concorrerão a ele os povos, ou seja, todos concorrerão, irão buscá-lo incessantemente. Verso 2, e irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Sabe quem aparece nesse texto aqui? Eu e você. Esse texto aqui está falando da igreja, está falando dos gentios, dos povos que não tinham o sangue hebreu, mas que correm até o Senhor em busca da sua lei, que vão em busca dos ensinamentos do Senhor. Então, implicitamente aqui nesse texto, as nações que já estão correndo
para Deus somos nós, os gentios, os que não eram, mas que agora são por intermédio de Cristo Jesus. É um texto cristocêntrico, olha que maravilhoso. Está falando de um reino messiânico, onde todos que querem a salvação têm acesso a ela. Todos que precisam da salvação e a querem e a entendem a sua necessidade, podem encontrar no monte do Senhor, ok? Isso aqui é fantástico. O que a gente aprende com isso aqui? No futuro as nações acorrerão ao monte do Senhor para aprender da sua lei. A aplicação, o plano de Deus é universal. Ele deseja que todos os povos conheçam a sua palavra. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito de Deus sempre foi a salvação de todos. A salvação, ela é um plano universal. É um plano universal do Criador. E isso aparece de maneira muito clara e evidente aqui em Miqueias capítulo 4. Tá? Que nos últimos dias, e aí a gente vê Joel profetizando que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Isso acontece em Atos 2. Atos 2, todos foram cheios do Espírito Santo. Você vai ver lá depois em Atos, na sequência, 8, 9, o Espírito Santo descendo sobre os gentios. Ali já era o sinal do profeta Joel. Então, usando essa exegese, nós já estamos vivendo os últimos dias. Há 2000 anos nós estamos vivendo os últimos dias, ok? Isso é uma figura de linguagem. Então, existe essa promessa desse reino messiânico, do governo de Deus. Ok? Vamos lá, 7º ponto do livro do profeta Miqueias, para nós podermos entender um pouco mais. Esse aqui foi o que eu falei na introdução. Uma das profecias mais claras e evidentes sobre o Cristo, que é Miqueias capítulo 5, verso 2, quando Miqueias diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequeno entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel. Isso aqui é fantástico. E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então está dizendo aqui, aquele que vai sair de você, ele já é Senhor desde a antiguidade, desde a eternidade. Quem é Senhor desde a eternidade? O Cristo. Então isso aqui é uma promessa messiânica. O profeta Miqueias está dizendo que o Cristo nasceria em Belém, na cidade de Davi. O Cristo nasceria. E aí a gente vê essa promessa se cumprindo lá em Mateus capítulo 2. Ok? Lá em Mateus capítulo 2. Vamos lá, para a gente poder entender isso aqui. Quando os magos do Oriente, na verdade os sábios do Oriente, vão até Jerusalém e encontram Herodes, ok? Falando que viram a estrela. Olha o que diz Mateus capítulo 2, verso 4. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. É Herodes o Grande perguntando. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Aí vai repetir o texto que nós lemos agora de Miqueias 5:2. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então repare que aqui em Mateus, capítulo 2, verso 4, 5 e 6, cumpre-se a palavra de Miqueias, capítulo 5, verso 2. Essa é uma das profecias mais extraordinárias sobre o Cristo no Antigo Testamento, tá? É uma profecia muito clara sobre o local do nascimento de Cristo, o governante eterno. Para você fazer uma boa exegese do texto aqui, não precisa muito, é só você ler o que o Miqueias disse, O guia de Israel sairá de ti, o que será Senhor em Israel, o guia de Israel, desde cujas origens, a origem dele é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, quem é aquele que tem a sua origem na eternidade? É o Cristo. Então, um texto muito claro falando de Cristo Jesus. Ok? Então, marca na sua Bíblia aí, você que gosta de estudar, marca na sua Bíblia aí e veja quão importante é essa profecia sobre o Cristo que aparece em Miqueias. Amém? Vamos lá, 8º ponto, vamos caminhando para o final aqui, 8º ponto sobre o livro do profeta Miqueias, 8º ponto importante. Miqueias capítulo 6, verso 8, eu vou ler para vocês. E ele declarou ao homem o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. É uma pergunta retórica.
Se você olhar o contexto aqui, eu vou ler para vocês o contexto. Ó, Miqueias capítulo 6, versos 6, 7 e 8. Com que apresentarei o Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? É uma pergunta retórica, né? Virei com eles com holocausto e bezerro de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros? Se eu trouxer milhares de carneiros aqui, ele vai se agradar? De 10.000 ribeiros de azeite, se eu trouxer 10.000 ribeiros de azeite aqui, será que vai agradar a Deus? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, vou oferecer o meu primogênito pela minha transgressão, que era o que Deus havia dito lá no Egito, no Êxodo, pega o primogênito e santifica. Só que o povo não entendeu isso, o povo fazia isso simplesmente como um ato litúrgico, simplesmente sem entender o sentido. E o profeta vem dizendo, eu vou entregar o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma, ou seja, eu vou retirar o meu pecado, a minha injustiça, trazendo o fruto do meu ventre, trazendo o meu primogênito. Então, se eu trouxer o meu primogênito, o meu pecado vai estar extinguido? Não. Aí é quando Deus toma Miqueias, ele fala o seguinte, ó, e ele te declarou, homem, o que é bom e que o que é que o Senhor pede de ti? Deus não está pedindo de você azeite, Deus não está pedindo de você o fruto do seu ventre, Deus não está pedindo nada disso. Aí ele fala, o que realmente Deus quer? Ele diz, ó, Deus quer, senão que pratiques a justiça, que ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Não adianta milhares de litros de azeite, não adianta milhares de bezerros, não adianta consagrar os primogênitos. Deus está falando por boca de Miqueias para o povo. Não adianta fazer nada disso se vocês não praticam o que? A justiça, a beneficência e a humildade. Então não adianta nada. E Cristo repete a mesma coisa lá no Novo Testamento. Ele fala para os fariseus, olha, vocês estão trazendo dízimo até da hortelã, mas estão corrompidos na misericórdia e na justiça. Vocês não praticam a misericórdia e a justiça. Então façam essas sem sonegar aquelas. Ou seja, faça isso, continue fazendo, trazendo o seu melhor para Deus, mas também dê o seu melhor para o próximo. Misericórdia, justiça, beneficência, é o que Deus está falando, a mesma coisa aqui pela boca de Miqueias. É a mesma coisa pela boca de Miqueias que Deus está falando. Então o que Deus está dizendo aqui, eu não quero apenas atos mecânicos, religiosos, simplesmente chegando e fazendo, sem entender o porquê está fazendo. Trazendo um paralelo aqui para vocês entenderem, é mais ou menos o mesmo que Paulo fala quando vai tratar da ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do 23, quando ele fala o seguinte para o povo, ó, aquele que come sem discernir o corpo de Cristo. O que é discernir o corpo de Cristo ali? É entender o sacrifício do Cristo, é entender que ele morreu pela igreja, por nós. Então não é só você sentar na mesa, comer pão e beber vinho, não é. Vai muito além disso, é você ter a consciência do porquê isso aconteceu. E é o que ele está falando aqui, Miqueias está falando aqui. Não adianta trazer 10.000 ribeiros de azeite, não adianta trazer milhares de carneiros no altar, se falta praticar o que? A justiça, a beneficência e a misericórdia. Não adianta nada disso. Não adianta nada disso. Não vai resolver. É o que Deus fala pela boca de Miqueias aqui, ó. Que o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a beneficência e que andes humildemente com teu Deus. Deus não deseja sacrifícios vazios, mas um coração que pratique a justiça, a misericórdia e ande humildemente com ele. Então aqui, ó, justiça, misericórdia e humildade. A aplicação, a verdadeira espiritualidade se expressa em atitudes concretas diante de Deus e do próximo. Por isso que dos 613 mandamentos se resume em apenas 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí Jesus vem e fala assim, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros conforme eu vos amei, que aí o negócio fica mais estreito ainda, por quê? Porque o amor de Cristo foi um amor sacrificial. O que ele está dizendo? O novo mandamento é esse, esteja disposto a sacrificar-se pelo seu próximo. E aí, irmãos, a gente vê o quão aquém nós estamos de entender verdadeiramente o propósito de tudo que aconteceu na cruz, né? Então a verdadeira espiritualidade, ela se expressa em atitudes concretas diante de Deus e diante do próximo. Não é só falácia, não é só palavras, não são apenas palavras, perdão, são atitudes, são práticas. É isso que Deus quer do seu povo. Isso que Deus quer de nós, de mim, de você. E a minha oração é que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós para que possamos praticar isso. Para que não possamos estar assim tão aquém daquilo que Deus deseja de nós. Isso é muito sério, ok? Nono ponto a tratarmos aqui sobre o livro do profeta Miqueias, o nono ponto, vamos lá? A corrupção generalizada, Miqueias capítulo 7, verso 2 ao verso 4, olha o que o profeta diz.
Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Ou seja, acabou, não tem mais ninguém praticando justiça. Todos armam ciladas para sangue, caça cada um a seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire, o juiz se apressa à recompensa, e o grande fala da corrupção da sua alma. Assim todos eles são perturbadores. O que o profeta está dizendo aqui? Que houve uma corrupção generalizada. É o que Paulo nos ensina, que todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. Está falando aqui da corrupção generalizada, da corrupção do gênero humano no seu total. Miqueias lamenta que não há justo entre o povo, todos tramam o mal. Aplicação: quando a sociedade abandona Deus, a corrupção se torna regra. Se eu fosse você, eu anotava isso aí, tá? Quando a sociedade abandona a Deus, a corrupção se torna a regra. E aí é quando Deus intervém. Quando Deus intervém na situação. Que o Senhor nos livre de que a corrupção torne-se regra entre nós, seja ela corrupção social, moral ou religiosa. Que seja, em nome de Jesus, isso não seja uma realidade em nossas vidas. Embora nós vivamos dentro dessa realidade, que isso não seja uma realidade em nós e através de nós. Então repare que Deus está falando por boca de Miqueias aqui que houve essa corrupção generalizada. E aí o último ponto aqui, para nós partirmos para a conclusão, porque nós estamos aqui a poucos minutos de encerrar a live. O 10º ponto de Miqueias, muito interessante, a esperança na misericórdia de Deus. Antes de eu ler o texto, eu vou ler o comentário que eu fiz aqui. O profeta termina exaltando o Senhor, que perdoa pecados e lança as iniquidades no mar do esquecimento. Olha o que diz Miqueias capítulo 7, verso 18 e verso 20. Embora não apareça o termo mar do esquecimento, olha o que aparece aqui, ó. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Deus tem mais prazer na benignidade do que na sua ira. Pastor André Câmara, amigo, beijo no coração. Quinta-feira eu tô aí, meu pastor. Quinta-feira eu tô aí para te dar um abraço, permitindo Deus. Estaremos aí, tá? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. O prazer de Deus é muito maior na benignidade do que na ira, lógico. O texto diz: tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Daqui aparece o termo mar do esquecimento, que nós usamos, embora não apareça o nome mar do esquecimento aqui, diz que ele lança no fundo do mar, mas eu coloquei aqui uma figura de linguagem para você poder entender de onde surgiu esse termo, tá? Então não aparece aqui o termo mar do esquecimento. Diz que Deus lança nas profundezas do mar. E aí a gente aplica, desdobra, dizendo mar do esquecimento. Mas não aparece o termo mar do esquecimento, ok? Só pontuando. Eu coloquei aqui uma linguagem para melhor entender. E o verso 20 diz assim: darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Como é que Miqueias termina o texto? Dizendo que a nossa maior esperança não está na nossa justiça, mas na graça perdoadora de Deus. Miqueias encerra a profecia dizendo: olha, apesar de toda a injustiça, apesar de toda a corrupção, Deus tem mais prazer na sua benignidade do que na sua ira. Então ele vai pegar todas essas transgressões, vai lançar no fundo do mar e há de perdoar aqueles que se voltarem a ele, aqueles que se converterem a ele. Então o que fica registrado para nós aqui é que nós temos essa esperança de um Deus misericordioso, de um Deus que é bondade, de um Deus que é amor, e que no final das contas, como disse Billy Graham, saudoso reverendo Billy Graham, eu li a última página da Bíblia, vai dar tudo certo. Essa frase é fantástica. No final, o nome do Senhor vai ser glorificado. Ok? E aí, para nós podermos concluir, tem mais um slide aqui, porém, antes de concluir, Vanessa, meu amor, coloca para mim o telefone da assessoria aqui, deixa eu dar aqui um anúncio rapidinho, tem mais um slide aqui, mas deixa eu dar um anúncio aqui. A partir da semana que vem, já estarão abertas as vagas para o novo grupo da Academia Querix, tá? E vamos falar sobre as parábolas. Eu vou selecionar 10 parábolas. Tem novidade chegando, por quê? Porque vai ter encontro via Google Meet, tá? Você vai poder ter aí pelo menos 6 ou 7 encontros comigo via Google Meet para a gente poder conversar sobre as parábolas de Jesus.
São mais de 40, não vai dar para falar sobre todas elas. Obrigado, meu irmão. Não vai dar para falar sobre todas elas, mas eu vou selecionar 10 parábolas para podermos tratar no grupo. 10 parábolas. Vamos estudar 10 parábolas de Jesus. Igual nós estamos fazendo aqui com os profetas menores, vamos fazer com as parábolas. Vou escolher 10, as mais interessantes, para nós podermos falar sobre elas. E aí já estarão abertas as vagas a partir da semana que vem. Se você já quiser garantir a sua, é só você chamar aqui no número da assessoria, 21 99 320 1700, DDD 21 99 320 1700. Lembrando que as vagas são limitadas, mas a partir da semana que vem nós já começaremos a incluir novos alunos aí no grupo de WhatsApp da Academia Querix. Se você quiser, vai ser fantástico, tá bom? Vai ter encontro via Google Meet, vai ter live, vai ter indicação de livro, vai ter esboço de mensagem. Você que quer receber um esboço de mensagem aí meu, para você poder pregar lá no grupo, você recebe esboço de mensagem para você poder pregar mensagens que eu nunca preguei, eu envio lá no grupo para você poder ministrar aí, você que ministra a palavra de Deus. Vai ser um prazer ter você no grupo lá recebendo esse conteúdo, tá? A partir da semana que vem já estarão abertas as inscrições, mas você pode já começar a sinalizar aí, manda uma mensagem dizendo que quer participar, que nós vamos te dar toda a orientação aí, se você quiser. Lembrando que as vagas são muito limitadas, tá? As vagas são limitadas, mas se você quiser, você já pode mandar mensagem aí para garantir a sua. Outra informação que eu tenho para dar para vocês é que eu vou fazer outra turma da mentoria Verbum. Quem participou dela aqui sabe. Por exemplo, na mentoria Verbum tem um tópico que é fantástico. Eu falo da crise do púlpito sem texto. Quando o púlpito perde o texto, só sobra frase de efeito. E aí eu ensino, eu falo sobre isso, né? A crise do púlpito sem texto é fantástica. É uma mentoria. Eu fiz uma turma, foi sensacional. E nós vamos fazer outro encontro desse da mentoria Verbum. E o preço é muito acessível, o valor de investimento é muito acessível. Fica atento aqui na minha rede social, que muito provavelmente amanhã eu já vou dar aqui a data que vai acontecer a nossa mentoria Verbum. O Álvaro participou aqui, um amigo muito querido, participou. É fantástico. Eu particularmente gostei muito, a ponto que eu estou abrindo outras turmas, né? Vou abrir outras turmas. Então, se você quiser participar da mentoria Verbum também, é só você dar um ok aí no WhatsApp, número da assessoria, que nós vamos te dar todas as informações aí de como será essa mentoria, tá bom? Um último anúncio aqui, antes de eu dar a conclusão, tem mais um slide aqui, tá? É a nossa caravana para Israel. A nossa caravana para Israel, que vai acontecer em março do ano que vem. Então você que tem vontade de conhecer a Terra Santa, tá? Já está tudo liberado, as caravanas já estão acontecendo, já há meses. Então pode ficar tranquilo que está muito seguro, tem muita gente fazendo caravana. Para vocês terem uma ideia, agora em setembro, o pastor Rodrigo Silva está levando uma caravana aí com 100 pessoas, e a empresa que vai fazer a nossa caravana é a mesma que faz do pastor Rodrigo Silva, do arqueólogo Rodrigo Silva, da Aline, né, que tem aquele canal no YouTube, Aline Israel. Então é uma empresa muito confiável, pode ficar tranquilo que você não vai estar entrando numa furada, e o preço está muito acessível. Então você que quer ir a Israel, em março do ano que vem nós estamos saindo com a caravana que vai ser fantástica, a caravana Querix, tá? Do Êxodo ao Calvário. Olha o nome da caravana, do Êxodo ao Calvário. Vai ser algo sobrenatural, vai ser uma imersão em loco. Imagina bem, tudo que a gente está falando aqui, agora em loco, a gente lá, passeando nas páginas da Bíblia, e eu vou ter o prazer de estar lá, compartilhando com você um pouco do que Deus me deu. E nós vamos lá, pensa bem, conhecer a geografia bíblica. Você vai, Israel é uma viagem que muda a mentalidade de qualquer cristão, de qualquer pessoa. Então é um investimento que você faz para a sua vida, não é só turismo, né? Você não vai só conhecer um lugar novo, não. Você vai conhecer um local carregado de ensinamento e de história. Eu estou procurando aqui o cartaz. Você vai conhecer um local carregado de ensinamento e de história. Simplesmente fantástico. E nós vamos fazer essa caravana agora em março do ano que vem, tá bom? Então você, se você quiser e puder, chama aqui no número da assessoria, ó, 21 99 320 1700, para você ter todas as informações, tá bom? Eu não estou achando aqui o cartaz, eu vou deixar pronto aqui amanhã para poder colocar para vocês aqui.
Mas se você quiser participar, se você quiser ir na caravana conosco para Israel, você pode chamar aqui que a gente vai te mandar todas as informações de como será a caravana, tá bom? De passar o contato pessoal da Aral Tour para poder você estar conosco lá em Israel. E aí a nossa conclusão da live de hoje, tá? A nossa conclusão da live de hoje é essa aqui. O livro de Miqueias mostra que o pecado traz juízo, mas a misericórdia de Deus abre o caminho para a restauração. O ápice do livro de Miqueias é a promessa do Messias que se cumpre em Cristo, tudo que foi anunciado, né? Então assim Miqueias nos ensina a viver com justiça, amor, misericórdia e andar humildemente com o nosso Deus, aguardando o cumprimento pleno do seu reino. Tudo isso nós encontramos no livro do profeta Miqueias. E eu de coração espero que essa live tenha sido bênção para você, tá bom? Repetindo, amanhã, 12h25, eu vou falar sobre o profeta Naum. E amanhã, 10h45 da noite, eu vou falar sobre o profeta Abacuque. Amanhã tem 2 lives sobre o profeta menor. Prepara papel, prepara caneta, prepara o print aí do seu celular, porque amanhã nós vamos estar de volta aqui ao 12h25. Vou falar sobre o profeta Naum. E depois, às 10h45, vou falar sobre o profeta Abacuque. Vai ser simplesmente extraordinário. Então, estou aguardando vocês amanhã em 2 horários, tá bom? Amanhã pela manhã, ao meio-dia, 12h25, e amanhã às 10h45 da noite, para falarmos sobre esses 2 profetas. Vamos falar sobre o profeta Naum e vou falar sobre o profeta Abacuque, tá bom? Então avisa mais alguém, fica de olho aqui na minha rede social que eu vou anunciar. Quando eu colocar o cartaz aqui, compartilha com mais alguém, tá bom? Para nós podermos estarmos juntos aqui, aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Então, fica atento aí, tem mentoria Verbo, tem grupo do WhatsApp, tem muita coisa boa para você poder estar com a gente aí, participar, tem a caravana para Israel, tudo isso para você poder estar conosco aí e aprendendo mais sobre a palavra de Deus. E eu amo compartilhar um pouquinho do que Deus tem me dado. É simples, mas é de coração. Então, vem comigo amanhã, tá bom? Ao 12h25 e às 10h45 da noite. Deus abençoe sua vida, tenha uma excelente noite, fica na paz de Cristo Jesus e até amanhã. Forte abraço.